Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula e Trump se encontram, mas nenhum acerto diplomático ou negociação comercial é fechado. Israel suspende estado de emergência em comunidades próximas a Gaza. China pede fim das guerras comerciais às vésperas de encontro entre Trump e Xi Jinping. Navio de guerra americano chega a Trinidad e Tobago e fica a poucos quilômetros da Venezuela. Influenciador é assassinado com 17 tiros em Brejo Santo. Ele criticava políticos nas redes sociais. E veja também os gols do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula se reuniu neste final de semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois discutiram caminhos para a suspensão das tarifas. O presidente Lula se reuniu neste domingo em Kuala Lumpur, na Malásia, com o presidente americano, Donald Trump. Após o encontro, Lula afirmou nas redes sociais que teve uma ótima reunião com o presidente Trump. Segundo Lula, foi discutido de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Os dois líderes se reuniram à margem da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Antes da reunião, Trump e Lula concederam uma entrevista. Ao ser questionado sobre quais eram as condições para reduzir as tarifas para o Brasil, o republicano afirmou: "Vamos ver, estamos lidando com isso agora e vamos discutir por um tempo e acho que provavelmente chegaremos a uma conclusão bem rápido. Nós nos conhecemos, sabemos o que cada um quer. Acho que chegaremos a uma conclusão." Trump também respondeu a uma pergunta sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. "Sempre gostei dele, me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que ele era direto, mas sabe, ele está passando por muita coisa." Lula ressaltou seu otimismo com a reunião. Eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. Antes de começar a reunião, são só suposições. O Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos e eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse a jornalistas que Trump e Lula instruíram suas equipes a iniciar, ainda neste domingo, as negociações sobre as tarifas de 50% que os Estados Unidos impuseram às exportações brasileiras. O chanceler indicou ainda que o presidente brasileiro pediu ao seu colega americano que suspendesse a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sua esposa e outros brasileiros. E o presidente Lula disse hoje que o Brasil e os Estados Unidos vão alcançar em breve uma solução definitiva sobre a questão comercial. Uma reunião surpreendentemente boa. Foi assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu nesta segunda-feira um encontro da véspera com o colega americano Donald Trump. Eu, sinceramente, estou muito otimista com a reunião de ontem e acho que nós vamos encontrar uma solução para o tarifaço. Eu estou convencido de que em poucos dias nós teremos uma solução definitiva, sabe, entre Estados Unidos e Brasil, para que a vida siga boa e alegre. Na pauta da reunião esteve principalmente a imposição de tarifas americanas de 50% sobre os produtos brasileiros, como represália pelo julgamento por golpe de Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do republicano. Durante o encontro à margem da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, realizado em Kuala Lumpur, capital da Malásia, os dois também discutiram a atuação americana no Mar do Caribe. O petista ofereceu ajuda em uma negociação com a Venezuela, em um momento de tensão com a presença de navios militares americanos na região e o bombardeio de embarcações que Washington classifica como narcotraficantes. Os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano.
A projeção dessa semana caiu de 4,70% para 4,56%. Para a taxa básica de juros, os analistas mantiveram a projeção inalterada. A Selic deve fechar 2025 em 15% ao ano. Uma brasileira foi presa no aeroporto de Zurique, na Suíça, com 8 quilos de cocaína. Ela foi abordada durante uma inspeção de bagagem após uma troca de informações entre o DEIC e a Polícia Federal de Mato Grosso do Sul. A suspeita deve responder por tráfico internacional de drogas. E mais de 2 anos após o ataque terrorista do Hamas, o governo israelense suspendeu o estado de emergência nas comunidades próximas a Gaza. Equipes da Cruz Vermelha e do Egito ainda atuam no território palestino em busca por corpos de reféns. Pela primeira vez desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, o governo israelense suspendeu nesta segunda-feira o estado de emergência nas áreas próximas à fronteira com a faixa de Gaza. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa, Israel Katz, acrescentando que a decisão reflete a nova realidade em termos de segurança no sul do país. O estado de emergência nas aglomerações situadas a até 80 quilômetros de Gaza concedia às autoridades poderes especiais para manter a ordem pública e garantir a segurança dos civis. Esses poderes incluíam, em particular, restrições à circulação, o fechamento de centros escolares ou a retirada de produtos perigosos. Enquanto isso, no território palestino, segue a busca por corpos de reféns israelenses, agora com reforços. A Cruz Vermelha, a equipe técnica egípcia e uma pessoa do Hamas também foram autorizados a entrar além da posição da linha amarela do exército em Gaza, sob supervisão rigorosa das tropas, para identificar a localização de nossos reféns. O Fórum de Famílias de Reféns, principal associação de parentes dos sequestrados israelenses em Gaza, pediu a suspensão das próximas etapas do acordo de cessar-fogo, até que o Hamas devolva todos os corpos de seus familiares presentes no território palestino. A trégua entre Israel e o movimento islamista palestino, impulsionada pelos Estados Unidos, está em vigor na faixa de Gaza desde 10 de outubro. O acordo garantiu o retorno de 20 reféns vivos a Israel, em troca da liberdade de quase 2.000 prisioneiros palestinos. O documento também previa a entrega de 28 corpos, mas o Hamas afirma ter dificuldades para encontrar alguns deles em um território devastado por mais de 2 anos de guerra. Dentro do entendimento alcançado, Israel deve repassar 15 corpos palestinos para cada israelense falecido devolvido. Os Estados Unidos também anunciaram neste final de semana um acordo para frear a guerra comercial com a China. Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping devem se encontrar na próxima quinta-feira. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou neste domingo um acordo preliminar com a China para frear a guerra comercial provocada por tarifas aduaneiras. Em entrevista ao programa This Week, da emissora ABC, Bessent afirmou que Washington havia descartado o aumento de 100% nas tarifas sobre produtos chineses, em troca de que Pequim adiasse as restrições às exportações globais de terras raras. As tarifas serão evitadas, declarou Bessent, após concluir as conversas com o vice-primeiro-ministro chinês He Lefeng em Kuala Lumpur, capital da Malásia. Ainda segundo Bessent, Pequim concordou em realizar compras substanciais de produtos agrícolas americanos, um setor que é uma importante base de apoio político interno para o governo e que foi duramente atingido pela disputa tarifária entre os dois países. As declarações de Bessent foram divulgadas enquanto o presidente americano Donald Trump iniciava em Kuala Lumpur uma viagem pela Ásia. Essa viagem terminará com uma reunião na próxima quinta-feira entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping. Será o primeiro encontro desde que o republicano voltou ao poder em janeiro. E às vésperas desse encontro, o governo chinês pediu o fim das guerras comerciais e alertou para a ascensão de um mundo multipolar. O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, alertou nesta segunda-feira que está chegando um mundo multipolar, uma indireta aos Estados Unidos antes da reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping. Ao discursar em um fórum em Pequim, o chanceler defendeu: conclamamos o fim da politização das questões econômicas e comerciais, da fragmentação artificial dos mercados globais e do recurso a guerras comerciais e disputas tarifárias. Sem citar países específicos, o chanceler criticou aqueles que se retiram de acordos, descumprem compromissos, enquanto, por outro lado, surgem blocos e alianças de maneira entusiasmada, fortalecendo a ideia de um mundo multipolar.
Se acreditarmos cegamente que a força é o certo e tolerarmos o bullying pelo poder, apenas empurraremos o mundo para a lei da selva, onde os fracos são devorados pelos fortes, e destruiremos os próprios alicerces do sistema internacional e de suas regras. Os mercados globais aguardam com atenção a reunião de quinta-feira entre Trump e Xi, que pode conter a guerra comercial desencadeada pelas tarifas impostas pelo americano. Depois de participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, realizada em Kuala Lumpur, capital da Malásia, o presidente americano seguiu para o Japão, antes de viajar para a China. Negociadores comerciais de Washington e Pequim concluíram no domingo 2 dias de reuniões, com um comunicado encorajador sobre a possibilidade de evitar a imposição de tarifas adicionais americanas de 100% sobre os produtos chineses. Os mercados asiáticos reagiram nesta segunda-feira com entusiasmo à notícia do entendimento entre as duas maiores economias do mundo, com as bolsas de Tóquio e Seul em alta. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse hoje que está disposto a retomar as negociações com os Estados Unidos após a Casa Branca elevar em 10% as tarifas sobre produtos canadenses. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse nesta segunda-feira estar pronto para retomar negociações com os Estados Unidos, após o Washington ter aumentado as tarifas sobre produtos canadenses em mais de 10%. A entrada em vigor da taxa alfandegária ainda não teve uma data anunciada. Estamos prontos para nos reunirmos com os Estados Unidos, eu com o presidente Trump, meus colegas com os colegas dele, quando os americanos estiverem prontos para se reunirem. Da perspectiva do governo federal, pelo qual sou responsável, estamos prontos para retomar essas discussões quando os Estados Unidos desejarem retomar essas discussões. Os comentários de Carney foram feitos após o presidente americano Donald Trump ter encerrado todas as negociações comerciais com o Canadá. O governo americano acusou o país vizinho de manipular um discurso de Ronald Reagan em uma campanha publicitária contra as tarifas, usando trechos de um discurso do 40º presidente americano, no qual ele alertava sobre algumas consequências que tarifas elevadas sobre importações estrangeiras poderiam ter para a economia dos Estados Unidos. Também nesta segunda-feira, o bilionário não se mostrou sensibilizado com a tentativa de aproximação do premier canadense. Quando questionado se teria uma reunião com Carney na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, ainda nesta semana na Coreia do Sul, o republicano respondeu que não quer se encontrar com ele e que não vai se encontrar com ele por um tempo. Trump finalizou dizendo: "Um dos países mais difíceis de lidar tem sido o Canadá, por mais que eu ame o Canadá e o povo canadense." As tarifas setoriais globais do presidente americano, particularmente sobre aço, alumínio e automóveis, atingiram em cheio o Canadá, causando perda de empregos e pressionando empresas. Donald Trump também deve viajar para outros países da Ásia em busca de novos acordos comerciais. É possível também um encontro entre Donald Trump e o ditador norte-coreano Kim Jong-un. Pouco depois de sua chegada à Malásia, Trump copatrocinou um acordo de cessar-fogo entre Tailândia e Camboja, após um sangrento conflito fronteiriço entre os dois vizinhos meses atrás. O acordo foi assinado no âmbito da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, realizada em Kuala Lumpur, e o magnata o classificou como um passo monumental. Paralelamente à visita de Trump à Malásia, negociadores comerciais dos Estados Unidos e da China concluíram neste domingo em Kuala Lumpur 2 dias de conversações com uma nota encorajadora. Os mercados mundiais estarão atentos para ver se os dois países colocam fim à guerra comercial provocada pelas tarifas de Washington, especialmente após uma recente disputa sobre as restrições de terras raras de Pequim. O negociador comercial internacional e vice-ministro do comércio chinês, Li Shengang, afirmou que a China e os Estados Unidos alcançaram um consenso preliminar para resolver as diferenças comerciais. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, insinuou um acordo para que a China adie as restrições à exportação de terras raras e retome a compra de soja americana. Na próxima quinta-feira, Trump deve se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping, pela primeira vez desde que voltou ao poder em janeiro. Além disso, autoridades sul-coreanas indicaram que há consideráveis possibilidades de uma reunião entre o republicano e o líder norte-coreano Kim Jong-un, a primeira desde 2019. Um navio de guerra dos Estados Unidos chegou neste final de semana às ilhas de Trinidad e Tobago, que fica ao lado da Venezuela. Esses dois países estão separados por apenas 10 quilômetros.
Um navio de guerra dos Estados Unidos, lançador de mísseis, chegou neste domingo a Trinidad e Tobago, um pequeno arquipélago situado perto da Venezuela, em um momento em que o presidente americano, Donald Trump, intensifica sua pressão sobre o líder venezuelano Nicolás Maduro. A chegada do USS Gravely havia sido anunciada na quinta-feira passada pelo governo do arquipélago, cuja ponta ocidental está a cerca de 10 quilômetros da Venezuela. O destroyer permanecerá atracado em Port of Spain, capital de Trinidad e Tobago, até quinta-feira, período durante o qual uma unidade de fuzileiros navais americanos realizará um treinamento conjunto com as forças de defesa do pequeno país caribenho. A primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, é uma fervorosa apoiadora de Trump e adotou desde a sua posse em maio um discurso contra a imigração e a criminalidade venezuelana em seu país. O presidente venezuelano Nicolás Maduro acusa o novo governo de Trinidad e Tobago de servir aos interesses de Washington. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o teste final de um novo míssil de cruzeiro movido a energia nuclear foi um sucesso. Ele elogiou a nova arma e afirmou que o dispositivo pode atingir um alvo a 14 mil quilômetros de distância. O presidente russo Vladimir Putin anunciou neste domingo o sucesso do teste final de um novo míssil de cruzeiro movido a energia nuclear, chamado de Burevestnik. O míssil tem um alcance de até 14 mil quilômetros. O líder russo ordenou o início dos preparativos de infraestruturas para colocar esse armamento em serviço nas Forças Armadas. Putin descreveu o míssil como uma criação única que ninguém mais no mundo possui. O presidente russo havia anunciado em 2018 que o exército estava desenvolvendo esses mísseis, que, segundo ele, podem escapar praticamente de todos os sistemas de interceptação existentes. 7 anos depois, o anúncio dos testes finais do míssil ocorre enquanto o exército russo continua avançando lentamente em certos setores da Ucrânia, apesar de sofrer grandes perdas diante de forças ucranianas menos numerosas. As negociações de paz entre Moscou e Kiev continuam estagnadas. Um ataque noturno russo com drones matou 3 pessoas e deixou dezenas de feridos na capital ucraniana, Kiev, informou neste domingo o prefeito da cidade. Em visita ao Japão, o presidente dos Estados Unidos classificou como inapropriado esse novo teste de míssil de cruzeiro anunciado por Vladimir Putin. O presidente americano Donald Trump desembarcou nesta segunda-feira em Tóquio, sua segunda parada durante uma turnê pela Ásia. Durante sua viagem até o Japão da Malásia, onde participou da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, na capital Kuala Lumpur, o republicano afirmou a repórteres que gostaria de se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Eu adoraria me encontrar com ele se ele quiser. Eu me dei muito bem com Kim Jong-un. Eu gostei dele, ele gostou de mim. Se ele quiser se encontrar, estarei na Coreia do Sul. Outro assunto abordado durante o voo foi o anúncio feito na véspera pelo presidente russo Vladimir Putin sobre o teste final do míssil de cruzeiro com propulsão nuclear Burevestnik, o qual afirmou ter alcance ilimitado. Eu também não acho que seja algo apropriado o que Putin está dizendo a propósito. Você deveria acabar com a guerra. Uma guerra que deveria ter durado uma semana, agora está prestes a completar seu 4º ano. É isso que você deveria fazer em vez de testar mísseis. Questionado sobre a possibilidade de ser candidato a vice-presidente nas eleições de 2028, Trump descartou qualquer chance. Apoiadores apontavam a manobra como uma maneira de contornar a Constituição dos Estados Unidos, que limita a presidência a 2 mandatos e permanecer na Casa Branca. Na capital japonesa, o republicano começou a cumprir sua agenda oficial com uma visita ao imperador Naruhito, no Palácio Imperial de Tóquio. As autoridades francesas anunciaram a prisão de 2 suspeitos de envolvimento no roubo do Louvre. Um dos presos planejava fugir da França com destino à Argélia. Autoridades francesas detiveram 2 suspeitos de roubarem joias no Museu do Louvre. A informação foi revelada neste domingo. Uma equipe de investigadores foi mobilizada para rastrear os ladrões que assaltaram o museu em 19 de outubro, levando joias avaliadas em cerca de 102 milhões de dólares, o equivalente a 550 milhões de reais. A promotora de Paris, Laure Bicquot, disse que eles realizaram prisões na noite de sábado. Um dos homens presos estava prestes a deixar o país em um avião com destino à Argélia. O segundo homem foi detido na região de Paris, segundo relatos da mídia. O roubo foi realizado logo após a abertura do museu por 4 pessoas. Os ladrões roubaram 9 joias, entre elas uma tiara de pérolas da Imperatriz Eugênia
e um conjunto de colar e brincos de safira da rainha Maria Amélia. Na fuga, uma das peças, uma coroa, foi abandonada. O incidente relançou debates sobre as medidas de segurança do museu, que no ano passado recebeu 9 milhões de visitantes, 80% deles estrangeiros. O partido governista da Argentina venceu as eleições legislativas. Durante o discurso da vitória, Javier Milei afirmou que o povo argentino deixou para trás 100 anos de decadência para seguir o caminho da liberdade. Vitória contundente de Javier Milei na Argentina. O presidente obteve uma vitória expressiva nas eleições legislativas, em que seu partido, a Liberdade Avança, conquistou mais de 40% dos votos, superando amplamente o peronismo, que em suas diferentes vertentes somou pouco mais de 31%. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. Hoje, claramente, foi um dia histórico para a Argentina. O povo argentino decidiu deixar para trás 100 anos de decadência e persistir no caminho da liberdade, do progresso e do crescimento. Hoje ultrapassamos o ponto de inflexão. Hoje começa a construção da grande Argentina. O governo terá, a partir de 10 de dezembro, 1/3 na Câmara dos Deputados para blindar os vetos presidenciais a seus projetos que enfrentam resistência no Congresso. No Senado, no entanto, terá que formar alianças para avançar em reformas estruturais que exijam maiorias. Durante os próximos 2 anos, temos que fortalecer o caminho reformista que iniciamos para mudar de uma vez por todas a história da Argentina. Agora estamos focados em realizar as reformas que a Argentina precisa para consolidar o crescimento e o avanço definitivo do país, para que a Argentina seja grande novamente. O resultado mais surpreendente foi o da província de Buenos Aires, a mais populosa do país, onde o governo havia perdido por mais de 13 pontos nas legislativas locais de setembro e agora ficou praticamente empatado com o peronismo. A taxa de participação foi de 67,9%, a menor para uma eleição nacional desde o retorno da democracia na Argentina em 1983. Con respecto a la importancia a la misma, es fundamental, es crucial. El Congreso este año se ha manifestado totalmente en contra. Em relação à importância fundamental, crucial, o Congresso este ano se manifestou totalmente contra, de maneira quase golpista, ao projeto de Milei. Tentou quebrar o que é o ponto principal do governo de Milei, que é o equilíbrio fiscal, com um conjunto de medidas buscando romper esse equilíbrio fiscal. E bem, isso lhe dará força e capacidade para enfrentar o que estava acontecendo no Congresso. E bueno, esto le va a dar la fuerza y la capacidad de poder enfrentarse a eso que se estuvo dando en el Congreso. O resultado traz alívio ao governo, que recentemente viu o peso argentino pressionado, o que o levou a pedir um resgate financeiro ao presidente americano Donald Trump. Milei também vivenciou uma crise dentro de seu partido após a saída de um candidato acusado de vínculos com o narcotráfico e escândalos por suposta corrupção que envolveram sua irmã e secretária, Karina Milei. Le sacamos 14 pontos de diferença ao kirchnerismo. E no próximo bloco, moradores são mortos em disputa entre facções no Rio de Janeiro. E influenciador é assassinado com 17 tiros no Ceará. Quatro pessoas morreram na madrugada de hoje durante confrontos rivais entre facções na zona norte do Rio. 2 vítimas eram moradoras da região. A Polícia Militar disse que traficantes do Comando Vermelho tentaram tomar o Complexo da Pedreira, que é dominado pelo 3º Comando Puro. O TCP revidou a tiros e os homens do Comando Vermelho recuaram. Durante a fuga, 2 criminosos do Comando Vermelho ficaram encurralados e invadiram uma residência. Os homens do TCP cercaram esse imóvel e houve uma nova troca de tiros. A polícia contou que até granadas foram atiradas. No confronto, a moradora Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, foi atingida na cabeça. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu. Em um outro local, Elisson Nascimento foi atingido no peito quando saía de um pagode e morreu após dar entrada em um hospital. A polícia chegou ao local e matou 2 suspeitos. Outros 3 foram presos. 7 fuzis foram apreendidos. Um homem foi preso em flagrante pela morte da ex-companheira no bairro Engenho do Roçado, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo informações, o motivo do crime foi ciúme.
As investigações apontaram também que, após o crime, o suspeito tentou alterar a cena para dificultar o trabalho da polícia. Ele vai responder sobre feminicídio e fraude processual. O influenciador Jefferson William, conhecido como Rei do Fuá, foi morto com pelo menos 17 tiros em frente à própria casa, em Brejo Santo, no interior do Ceará. Ele produzia conteúdo de fofoca e críticas a políticos, empresários e outras personalidades. Segundo testemunhas, o influenciador chegava em casa de carro quando foi atacado por um criminoso em uma moto. Jefferson William ainda tentou sair pela porta do passageiro para fugir, mas foi atingido por outros disparos e morreu no local. A Secretaria da Segurança informou que Jefferson possuía antecedentes criminais, tendo 6 registros por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia. O Rei do Fuá, como é conhecido, possui 16 mil seguidores no Instagram, onde costumava fazer postagens de fofocas e críticas a políticos, empresários e outras personalidades de Brejo Santo e municípios vizinhos. Joel Madeira Barroso foi eleito prefeito de Santa Quitéria, no Ceará, após uma eleição suplementar. O pai dele, José Braga Barroso, foi preso pela Polícia Federal por envolvimento com o crime organizado. Joel Madeira é filho de José Braga Barroso, o Braguinha. Ele foi reeleito na eleição municipal de 2024, mas acabou sendo preso pela Polícia Federal antes da cerimônia de recondução ao cargo, no primeiro dia de janeiro. Braguinha é investigado por envolvimento com o crime organizado. Joel Barroso, que venceu a disputa pela presidência da Câmara Municipal, assumiu interinamente o comando da prefeitura. Em julho deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará estabeleceu a cassação dos mandatos de Braguinha e do vice dele, Gardel Padeiro, por abuso de poder político e econômico. Na noite de ontem, por volta das 6h40, Joel foi considerado o prefeito eleito de Santa Quitéria. Ele teve pouco mais de 13 mil votos, o que corresponde a 53% dos votos válidos. O prefeito eleito destacou entre as prioridades da gestão a reforma do Hospital Municipal, a criação de um núcleo de atendimento para crianças com autismo e melhorias nas estradas vicinais do município. A Justiça de São Paulo decretou hoje a prisão temporária de David Ferreira, o segurança de uma adega de Guarulhos, que agrediu um empresário e abandonou o corpo sem prestar socorro. Paulo Vinícius, de 35 anos, morreu de traumatismo craniano. O crime aconteceu no domingo da semana passada e imagens mostram o empresário Paulo Vinícius discutindo com um homem. Ele leva um soco no rosto e cai de costas. Minutos depois é possível ver o empresário sendo carregado por 2 homens até uma calçada ao lado. Ele permaneceu inconsciente sem receber socorro por quase 2 horas. Ao longo da semana, o quadro de saúde dele piorou, evoluindo para a morte por traumatismo craniano. David Ferreira foi preso na manhã de hoje, na cidade de Arujá. A Polícia Militar recebeu a informação de que Ferreira estava em um escritório de advocacia. O advogado Rodrigo César Trigo atua na defesa de Ferreira e informou que irá aguardar o desenrolar das investigações para se pronunciar. A seguir, furacão Melissa atinge categoria 5 e coloca Jamaica em alerta. E os gols do Campeonato Brasileiro. Furacão Melissa atingiu nesta segunda-feira a categoria 5. O fenômeno já provocou 4 mortes no Haiti e na República Dominicana. O furacão Melissa, que avança pelo Caribe, alcançou nesta segunda-feira a categoria máxima. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que o fenômeno atingiu a categoria 5, com ventos de quase 260 km por hora. Pelo menos 4 pessoas morreram na passagem da tempestade pelo Haiti e República Dominicana, onde provocou chuvas intensas e deslizamentos de terra. O sistema de emergência dos dominicanos está utilizando drones para entregar suprimentos e provisões aos afetados pelas enchentes causadas pelo Melissa. O furacão está se deslocando a um ritmo preocupantemente lento, o que significa que as áreas em sua trajetória podem enfrentar condições adversas por muito mais tempo. No domingo, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos lançou um alerta. Essas condições de furacão, potencialmente grandes furacões, permanecerão ou ocorrerão sobre a Jamaica por mais de 24 horas, e as condições de tempestade tropical podem persistir por 2 a 3 dias.
Por que isso é tão importante? É um evento de longa duração, em que você terá que ficar em um abrigo em casa por até 2 a 3 dias, possivelmente mais para comunidades que podem ficar isoladas pelas inundações catastróficas. Na cidade de Santiago de Cuba, a população se prepara para a chegada do furacão, na tentativa de reduzir ao máximo os danos. Árvores foram cortadas, prédios reforçados e também há a precaução de comprar mantimentos. Melissa é a 13ª tempestade nomeada da temporada de furacões do Atlântico, que vai do início de junho até o final de novembro. Mais de 60 países assinaram um tratado das Nações Unidas contra o cybercrime. Mais de 60 países assinaram neste sábado no Vietnã um tratado da ONU contra o cybercrime, apesar da oposição de empresas de tecnologia e organizações de direitos humanos que alertam para o aumento da vigilância estatal. O novo marco jurídico mundial tem como objetivo reforçar a cooperação internacional no combate aos crimes digitais, que vão desde a pornografia infantil até as fraudes cibernéticas transnacionais e a lavagem de dinheiro. O acordo vai entrar em vigor assim que for ratificado pelos estados que o assinaram neste sábado. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, classificou a assinatura como um marco importante e destacou que era apenas o começo. A divulgação não consensual de imagens íntimas é reconhecida como crime. A convenção também incentiva uma forte proteção às vítimas, incluindo o acesso à recuperação, à indenização e à remoção de conteúdo ilícito. A Convenção das Nações Unidas contra o Cybercrime foi proposta pela primeira vez por diplomatas russos em 2017 e aprovada por consenso no ano passado, após longas negociações. Críticos afirmam que a redação ampla do texto pode abrir espaço para abusos de poder e permitir a repressão transnacional de opositores de governos. O tenista brasileiro João Fonseca conquistou o ATP 500 da Basileia. João Fonseca fez história na Suíça após vencer o espanhol por 2-0 e conquistar o ATP 500 da Basileia. As parciais foram 6-3 e 6-4. O brasileiro se tornou o primeiro brasileiro a vencer um torneio masculino deste nível em simples. Fonseca também embolsou pouco mais de 470 mil euros com a conquista do campeonato, quase 3 milhões de reais. Nesse final de semana teve Brasileirão, São Paulo venceu Bahia 2-0. O Corinthians venceu o Vitória fora de casa por 1-0. O gol foi marcado por Charles após um bate-rebate. O Mirassol venceu o Sport Recife lá na Ilha do Retiro. Negueba abriu o placar aos 28 minutos para o Mirassol. 10 minutos depois, Derek Lacerda empatou para o Sport. No início do segundo tempo, Guilherme aproveitou um rebote e bateu no canto para dar a vitória aos paulistas. O Flamengo não pontuou nessa rodada. Breno Lopes fez o gol da vitória do Fortaleza na Arena Castelão. O São Paulo recebeu o Bahia no Morumbis e venceu por 2-0. Luciano abriu o placar após completar um cruzamento. No final do primeiro tempo, ele deu esse lindo passe de calcanhar para Damian Bobadilla fazer o segundo. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. A todos eu desejo uma boa noite. Amanhã, a partir das 7 da noite, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.